Eu tava pensando aqui, a gente tá fazendo esse projeto, né, do AutoEdit, e seria legal pensar um pouquinho diferente, né, porque, beleza, né, todo mundo, às vezes é fácil instalar o Python na máquina, mas às vezes tem pessoa que tá interessada em usar a ferramenta, mas talvez queria uma interface gráfica, né, seria um pouquinho mais fácil da gente trabalhar. E de fato, né, eu acho que daria uma solução para isso. E a gente, né, trabalha com uma tecnologia, né, que é o Flutter, então eu acho que dá. Então, galera, vamos tentar executar essa missão, que é da gente melhorar um pouquinho o nosso projeto do AutoEdit. Hoje a gente tem um projeto, deixa eu trazer a câmera aqui só para a gente trocar uma ideia. A gente tem um projetinho aqui que a gente usa no nosso PC, que está disponibilizado ali no Google, um projeto Open Source, que é um projeto que usa AI para editar vídeo. Só que a ideia é ele ser Open Source porque você pode rodar diretamente na sua máquina e você não precisa de pagar. Você pode até utilizar o próprio Oliame ali para fazer todo o processo. Então a ideia é que eu estava pensando recentemente beleza, funcionou ali em Python, né? Vi várias pessoas dando, valeu pelas estrelinhas lá no GitHub, vi pessoas que fizeram forks do projeto, várias pessoas também comentaram, acharam legal a ideia. Então, por que não a gente tentar facilitar? E aí eu vou contar um porquê a gente vai fazer isso. Galera, para você que não me conhece, sou o Gabu. Sou engenheiro de software, né, ou formado em engenharia de computação há muitos anos e boa parte da minha carreira é de criar soluções para aplicativos móveis, né, ou criar para tablets, celular e tudo mais. Trabalhei em vários apps de bancos e aí a minha ideia agora é trazer a minha expertise de criar interfaces gráficas para talvez trazer uma solução para a gente mais fácil de utilizar. Então, a ideia aqui, a gente está utilizando obviamente um Vibe Code aqui para facilitar pelo menos um pouquinho esse primeiro processo, mas a gente vai utilizar algumas ferramentas aqui para a gente rodar o nosso projeto aqui utilizando uma linguagem chamada Dart e um framework chamado Flutter. O mascote dessa tecnologia é o Dash e eu trabalho com Flutter tem muitos anos. Eu sou reconhecido pela Google como especialista em Flutter e Dart, viagem e tudo mais ali. Fui pro Google I/O ano passado e vários eventos de tecnologia. Então eu tô trazendo a minha expertise de fato aqui para a gente trazer um pouco mais de tecnologia e um pouco mais de facilidade, né? Porque quem não quer, às vezes só instalar o executável ali e ter um editor de AI que você coloca a sua API Key, a gente vai salvar a API Key ali localmente ou você inicia, né, através de rodar o comando ali do build da aplicação. E aí vamos ver como que tá ficando esse projetinho. Então a ideia agora é a gente trocar um pouco de conversa aqui sobre essa mudança que a gente está fazendo no projeto. A gente ainda vai manter os scripts ali em Python e tudo mais, e provavelmente vai ser, né, a referência que a gente vai fazer edições, mas a gente vai criar uma solução gráfica agora utilizando o Flutter, até mesmo para facilitar para mim no meu uso do dia a dia ou para outras pessoas. Então a gente pode rodar principalmente no desktop, que dá para rodar essa tecnologia no macOS, no Windows e no Linux, e quem sabe a gente tenta rodar isso depois no device físico, né, no Android, no iPhone, porque esses telefones, aí eu tô trazendo telefones mais high profiles ali, que são telefones que têm um poder maior para rodar modelos de AI, até mesmo localmente. Então vamos testar aqui e vamos ver. Fiz aqui já o projetinho, deixa eu mostrar para vocês. E tudo isso, galera, que eu tô fazendo, ele é disponibilizado lá no GitHub, então assim, não precisam se preocupar, tipo, será que eu vou ter acesso? Com certeza você vai ter acesso a essas ferramentas que a gente está disponibilizando tudo lá no GitHub, então para ficar mais fácil para todo mundo. Então aqui a gente acabou de fazer a configuração aqui no projeto e a gente mudou aqui algumas coisinhas. A gente vai aqui pro PC para passar mais detalhes sobre isso, mas uma coisa importante, não deixe de seguir o canal e se inscrever, porque a gente está trazendo uns conteúdos aqui, galera, bem legais e bem diferentes para vocês, né? A gente está fazendo todo esse modelo de edição de AI aqui totalmente gratuito. Vamos supor, né, eu poderia estar fazendo um SaaS sobre isso, né, vamos dizer assim, na era do SaaS, né, e tá vendendo essa solução, mas não, eu queria trazer um conteúdo aqui bem legal e diferente, que me facilita no meu dia a dia de fazer as edições. E aí, por que eu quero trazer interface gráfica para vocês? Imagina você poder selecionar sua legenda, poder fazer algumas coisinhas dentro do app, bem simples, não vai ser um editor, igual a gente tem tradicional, a gente vai usar AI para fazer edição, então tudo você pede AI, tipo via comando. Aí eu quero que você faça o corte em tal lugar, eu quero que você faça tal coisa, então a ideia é a gente usar AI para comandar o FFmpeg. Mas aí a gente talvez fazer uma interfacezinha gráfica vai facilitar todo esse processo, porque aí você deixa rodando aí no seu PC, depois
a gente pode testar rodar no celular. Então bora trazer a câmera para o lado do PC para a gente começar esse vídeo e a gente falar de como está sendo aqui. A gente está utilizando AI, eu estou utilizando o Gemini 3 para gerar aqui o app Influtter, só para ser um pouquinho mais fácil, só para a gente acelerar o processo aqui, até mesmo para validar a ideia, que pode ser que a gente descubra nesse vídeo que não funcione rodar o FFmpeg aqui dentro das coisas que a gente precisa. Mas vamos tentar, né? E aí, quem sabe, a gente consiga fazer esse processo. Então, bora lá. Então é isso, galera. Estamos aqui já no computador. Então, bora lá para a gente falar um pouquinho mais dessa evolução que a gente está fazendo aqui no projeto. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Galera, eu usei um Webcode aqui para gerar o código em Flutter e a gente vai ver juntos se funcionou legal. Algumas coisas que a gente vai utilizar para rodar essa tecnologia aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. A gente vai utilizar um pacote chamado Dart Antic AI. Antes a gente estava utilizando um pacote chamado Google ADK, certo? Só que o Google ADK ele ainda não tem suporte para o Dart. E Dart é a minha linguagem de programação que de fato eu uso no meu dia a dia. Eu fiz em Python porque é mais fácil para muita gente, né, utilizar Python, instalar e tudo mais, mas eu queria também trazer um conteúdo de uma tecnologia que eu realmente utilizo, né, no meu dia a dia, que é o Python. Então bora lá a gente fazer isso acontecer. Deixa eu só achar aqui algumas coisinhas. Beleza, então a gente está utilizando esse pacote que Dart Antic AI. É um agente framework inspirado no Pydantic AI e desenhado para ser um build de Client and Server-Side Apps em Flutter utilizando o Generative AI. Então esse aqui, ele é muito parecido com a ADK, ele já traz as informações de configuração ali que a gente precisa, então a gente vai precisar de construir nada do zero. Então a ideia é a gente utilizar essa mesma ideia aqui para a gente trabalhar. Deixa eu trazer aqui o código, então a gente vai utilizar, né, o Dart Env e o Flutter.env ali para colocar as credenciais das coisas que a gente precisa, as mesmas credenciais que a gente estava usando antes, né? E colocou aqui o desktop drop para você jogar o arquivo lá para dentro. Então aqui a gente tem o main.dart, que abre aqui, vai abrir o arquivo de chat para a gente interagir, e a gente tem aqui a parte do processador de vídeo. O que ele está fazendo aqui? Ele está rodando o script que a gente fez em Python, tá? Então, a gente só fez a interface gráfica aqui e usa o Python por debaixo dos panos para rodar da mesma forma. Então, uma das coisas legais da gente fazer isso daqui é que a gente continua usando o mesmo código que a gente tinha lá em Python antes, só que a gente tem uma interfacezinha gráfica aqui feita em Flutter, que aí dá pra gente brincar com várias outras possibilidades. Mas existe um pacote também que a gente pode migrar nos próximos vídeos, se isso aqui der certo, que é abandonar o Python e usar tudo em Dart. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que ir por partes primeiro pra gente entender, né, se vai funcionar o que a gente precisa. Então vamos rodar aqui o projeto, vamos colocar aqui macOS e vamos dar o play. Não sei se vai buildar, se vai funcionar e tudo mais. Então vamos ver. Tá baixando aqui o Xcode, eu tava sem, que eu tive que liberar um pouquinho de espaço aqui na minha máquina. E aí tem algumas coisas legais que eu queria trazer para vocês sobre esse negócio de a gente rodar no desktop. Primeiro, de ter interface gráfica é que vai facilitar a gente trazer outras coisas do tipo visualizar a legenda, ou seja, o estilo de legenda que a gente quer fazer, ou até mesmo habilitar uma ferramentazinha para a gente editar a legenda da forma que a gente quiser e posicionamento da legenda ali na tela. Então dá para a gente trazer algumas coisas gráficas, até mesmo para facilitar esse processo. Então o foco é continuar tendo o chat, mas a gente vai ter o chat para fazer edição e ter uma UI, até mesmo para a gente ter um preview, ter um feedback do que está acontecendo ali com o vídeo. Então essa que é a ideia, e aí a gente vai tentar executá-la aqui. Eu espero que dê certo, galera. Porque uma das coisas que eu gosto de trazer aqui para vocês é o hands-on mesmo, da gente colocar o mano na massa e fazer acontecer. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas eu acho que vai funcionar porque a gente vai estar utilizando uma chamada em Python ali, então eu não vejo que vai ter muito problema para rodar esse processo. Porque aqui a gente roda utilizando o path, e aí o path vai rodar o comando aqui em Python, run process Python 3 e vai executar. Então eu acho que vai funcionar perfeitamente. Só que aqui no caso a gente está utilizando o Python CLI, que a gente já tinha construído nos últimos vídeos, e agora a gente está utilizando o Dart para chamar o comando em Python, a CLI em Python. E é por isso que tem que ser desktop, né? Mas aí dá pra... Aqui eu tava pesquisando, tem chama Fmpeg CLI feito em Dart. Então daria para a gente converter depois todo o código que a gente tem lá em Python para um código em Dart, e aí a gente conseguiria separar as funcionalidades. Então ao invés de eu rodar um código em Dart apontando para o Python, eu tenho um projeto só rodando em todos os ecossistemas. Porque imagina isso funcionando, as possibilidades, né? Porque a gente poderia gerar um aplicativo para Android, para iOS, e você usar aí você coloca a sua API key, por exemplo, do Gemini, ou você sobe um serviço do Ollama na sua máquina, que você conecta via Tscale,
e aí você usa o seu próprio PC, tipo assim, mesmo você viajando, você deixa o seu PC ligado, e você usa o seu celular para fazer todas as edições. Então a gente tem uma interface gráfica nesse sentido. E a vantagem de ser open source é que todo mundo também pode contribuir com melhorias e modificações nesse processo de edição. Então todo mundo se ajuda porque no final, quanto mais rápido a gente conseguir editar os vídeos e deixar no padrão que a gente quer, mais rápido, mais tempo a gente tem para gravar os conteúdos. Porque no caso, eu hoje que edito meus vídeos, né? Se tivesse alguém para editar, aí eu ia falar, beleza, não ia mudar nada, mas eu ia acelerar talvez o processo de quem edita os vídeos também. Porque imagina que você hoje grava um vídeo e talvez manda para edição, tipo, a forma que você quer que tenha algumas edições ali e tudo mais. Se você conseguir trazer isso para um modelo de AI, para AI fazer isso, facilitaria muito o processo e seria um pouco mais rápido a gente fazer essa entrega. Então, esse são um dos pontos que a gente está investindo tempo, né, nesse projeto do Alt-ID vídeo que está ali no GitHub, para a gente pensar nessas facilidades, porque são coisas que eu acredito que realmente vai facilitar. Eu já editei alguns vídeos, né, aqui, e teve até gente que comentou sobre cortes secos. Então sim, com a interface gráfica é até mais fácil, porque a gente pode ter um arquivozinho de configuração, um threshold ali. Vídeo de até 0,5 segundos você pode remover de silêncio. Aí ele chega e faz o corte, que é muito parecido com o que a gente tem no Premiere. No Premiere você escolhe, por exemplo, as pausas e coloca a quantidade de tempo que você quer tirar. Galera, depois de algumas horinhas aqui interagindo com o código, a gente conseguiu rodar a nossa primeira versãozinha de UI aqui do nosso Alt-Edit. Então aqui a gente está utilizando o Olema com o DeepSeek aqui, R1 de 8 bilhões de tokens. Passei aqui algumas informações para ele. A gente precisa melhorar aqui o prompt, melhorar aqui as coisinhas e tudo mais, mas a gente já está com essa parte do Alt-Edit Video Agent aqui funcionando. Então a ideia aqui, por exemplo, é a gente clicar em selecionar um vídeo, vamos ver se vai funcionar. Então aqui a gente já está com a nossa ferramenta funcionando. A gente está apontando aqui pro Olema, a gente pode apontar também para o Gemini, e a gente está utilizando essa ferramenta aqui, ó, chamada Dartantic.ai. Então, por exemplo, eu posso vir aqui colocar as APIs keys que eu quero ter, por exemplo, da OpenAI, da Amphtronic, do Gemini, então eu posso carregar cada uma delas aqui para mim. O Olema que a gente está rodando, ele roda local, então não precisa. E aí para inicializar, é bem simples aqui para fazer o processo. Eu venho aqui, ó, coloco o agente que eu quero, 2 pontos e o modelo. Basicamente isso. Então se você quiser testar o Gemini, quiser testar qualquer outra ferramenta, a gente só precisa vir aqui e fazer esse processo. Aqui eu estou ajustando a permissão. Deixa eu atualizar aqui pra gente. Só rodar aqui a permissão para ver se está tudo certo. Então aqui ele traz algumas informações dos modelos, de como que a gente pode rodar e tudo mais. Aqui ele setou as variáveis, chamada Gemini, Mistral, API Key. Isso aqui tudo rodando na própria... Você deixa rodando na sua máquina, né? Deixa eu colocar aqui um oi e aí ele vai estar executando. Beleza, precisa melhorar os prompts ali da IA e as coisas que a gente vai interagir, que a gente só colocou aqui bem simples. Era só para a gente testar. Então a gente está com a primeira fase aqui do desktop funcionando. Vai estar disponibilizado para vocês no mesmo projeto. Então eu só mudei um pouquinho a estrutura do projeto. A gente vai ter o Python Core, que vai ficar aqui embaixo, que é o que a gente tem. Eu tive que fazer algumas alterações ali de imports e tudo mais. E a gente vai ter o Flutter App, que é onde ele vai ficar com toda essa interface gráfica que a gente tem no projeto. Então tudo que a gente for melhorando de interface gráfica a gente vai colocar ali. Essa primeira versão é a versãozinha mais simples, né? Que a gente não colocou muita coisa, obviamente. Então vamos pegar aqui, precisa editar. Pedir ele para remover o silêncio ali do vídeo pra gente. Então vamos ver se ele vai conseguir fazer esse processo. E aí a ideia é da gente ter essa interfacezinha gráfica. Depois eu vou dar uma trabalhada nela. Eu uso uma ferramenta para me ajudar com coisas de UI, que é o Xpilot. Depois eu vou desenhar aqui algumas coisinhas com o Xpilot no próximo vídeo, a gente vai fazer isso juntos, né? E a gente depois vai melhorando ali cada vez mais esse código. A ideia aqui era só a gente conseguir rodar rápido para a gente testar. E a gente está rodando aqui utilizando a ferramenta do Olema, apontando pro Python aqui, ó. Então ele veio aqui, acho que o log ele tá um pouquinho estranho. Eu preciso estar com um log bem estranho que não vai dar para ler. Vamos deixar rodando aqui e a gente espera o resultado. Só que uma das coisas mais legais agora, galera, a gente tendo a interface gráfica, fica fácil para todo mundo visualizar o que precisa ser feito, o que a gente pode fazer. E aí, olha aqui, eu já falo o vídeo selecionado e tudo mais, ele deixa o feedback pra gente. Ó, ele trouxe aqui, ó, claro, para remover o áudio, então você pode usar editores de vídeo, blá, blá, blá. Aí tem algumas coisas que eu preciso ainda configurar aqui para identificar o que precisa fazer, né? Ele não rodou ali
as tools. Aí a gente precisa agora fazer uma configuração aqui melhor. Aí são algumas coisinhas que a gente pode ir fazendo, que a gente pode ir facilitando. Galera, a ideia aqui foi validar e testar. Então, por isso que a gente está utilizando o Webcode aqui, mas depois com o Xpilot a gente vai fazer passo a passo ali todas as alterações, todas as configurações do projeto e como que a gente está fazendo cada uma das coisas. É aquele processo de ser basicamente o MVP, né? Ah, o botão cortar ele chama... Ó, vamos clicar aqui em cortar silêncio. Então vamos ver aqui, ó. Primeira coisa que eu vou testar aqui é a gente adicionar o vídeo e clicar no cortar silêncio só para a gente ver se ele já vai conseguir fazer ou seja, se a interface gráfica consegue chamar o nosso Python ali para fazer o processo. Isso funcionando, quer dizer que a gente já está no caminho de deixar a interface gráfica com mais coisas. Então, eu carreguei o vídeo e aí eu consigo, por exemplo, ver a legenda, editar a legenda, ter a transcrição do vídeo. Então, a gente consegue trazer várias utilidades dentro dessa própria ferramenta aqui para ser rápido, né? Sobe aqui, pá, edita e aí a gente pode trabalhar com outras ferramentas aqui também, do tipo, depois subir o vídeo para as plataformas. Então, acho que a gente fazer uma interfacezinha gráfica vai nos facilitar esse processo de não ter que ficar fazendo tudo na mão. Ó, pelo visto, ele foi tentar rodar o script aqui, batendo nesse library containers. Eu acho que ele não copiou o arquivo para lá. Acho que foi basicamente por isso que ele não rodou. Tá vendo? Ele tá user Gabriel Sávio library containers example Python API CLI. Acho que talvez tenha que adicionar algum script, alguma coisinha aqui para fazer. Vamos selecionar mais um vídeo aqui só para a gente testar. Aqui a gente está fazendo algumas modificações porque o Python não deixa a gente instalar globalmente as bibliotecas que a gente precisa ali no macOS. A gente tem que usar um Vim, né, para fazer isso, como se fosse uma máquina virtual. Então por isso que na hora que a gente tentou rodar, ele não encontrou o .env, mas ele conseguiu encontrar o script em Python. Então quer dizer que a gente conseguiria ter um script em Python, né, e o código a gente chamando esse script. Pelo menos nesse primeiro momento. Depois a gente pode fazer uma migração mais massiva e deixar o negócio mais fácil, né? A gente tem em Python e a gente tem a tecnologia ali utilizando o Dart. Ó, vamos rodar aqui mais uma vez, só para a gente ver se vai funcionar esse processo de comunicação ali e rodar todo o script em Python. Por isso que depois eu quero fazer essa troca, a gente usar todo o script em Dart, né, numa linguagem só, porque aí fica mais fácil da gente trabalhar. Não precisa ficar fazendo esse tipo de coisa. Ele rodou, só que ele não reconheceu os argumentos ali. Aí são algumas coisinhas que a gente precisa ir alterando e tudo mais. Mas são coisas simples, sabe? Que a gente pode fazer ali pra gente conseguir rodar todo o projeto. Galera, se você tá nesse vídeo, sabe que a gente merece um like e você se inscrever aqui no canal para você não perder nada dessas séries completamente diferentes que a gente tá trazendo aqui pro canal, né? Uma delas são essa parte de edição de vídeo, a gente tá trazendo também conteúdos de impressoras 3D e ainda vai ter algumas novidades logo que eu vou trazer para vocês. Então, deixa eu voltar aqui, você já deixou o seu like, né? Então bora lá. A gente atualizou aqui o Python. Deixa eu rodar aqui novamente, só para a gente ver se vai funcionar esse processo. Mas não tem tanta importância se não funcionar, porque eu queria pelo menos ter a interface gráfica, ter algumas coisinhas aqui já desbloqueadas, porque isso mostra para a gente que a gente vai conseguir fazer, né, toda essa comunicação de ter uma interface gráfica aqui no nosso projeto. Ó, acho que agora foi, iniciando o processamento de remover silêncio. Então, acho que deve estar funcionando. Vamos ver se tem algum log aqui. Não sei porque minha máquina está com o log meio zoado. Flutter está executando o código em Python, remove silence 40. Então, agora é só a gente esperar uns minutinhos para a gente ver o resultado final, para ver se ele conseguiu executar. Então, enquanto ele está fazendo aqui, aí eu vou deixar algumas coisas importantes para vocês. Primeiro, de vocês comentarem se vocês gostaram dessa ideia da gente trazer uma interface gráfica. No meu caso, eu achei relevante, tá? Mas se vocês quiserem que a gente só continue lá com o ADK também, a gente pode continuar, não tem problema nenhum. Ou se vocês quiserem também trazer coisas novas aqui dentro do AutoEdit Video Agent, a gente pode colocar. Algumas das coisas que eu quero trazer, tá? Eu quero trazer para ele me ajudar a escrever o título, a descrição do vídeo, se for YouTube, né, título e descrição, se for Instagram, só descrição, e eu quero chegar depois dele gerar a thumbnail. A thumbnail, o que eu vou sugerir? Dele pegar o primeiro frame, algum frame específico ali do vídeo, ou a gente escolher, e ele só escrever, tipo, o texto com um balãozinho, padrão, não gerar imagem, tá? Não quero usar a geração de imagem nesse primeiro momento. Aí isso dando certo, depois a gente faz um processo de geração de imagem. Mas essa aqui é a ideia, a gente utilizar essas ferramentas. O Mac tá fritando aqui porque ele tá rodando ali o processo pra gente. E uma das coisas legais é que a gente tá rodando no desktop. Então depois dá para eu deixar o executável do agente de AI lá no GitHub
que aí todo mundo já pode conseguir, já pode baixar diretamente, tanto a versão para o Windows, para o Mac ou para o Linux. A gente consegue fazer todo esse processo ali, deixar isso tudo certinho. Mas primeiro a gente tem esse MVP que está funcionando, conseguimos comunicar ali com Python, né? A gente está utilizando Flutter, utilizando o Dart, então agora é mais uma questão da gente evoluir esse projeto nos próximos vídeos. Com os feedbacks de vocês, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, ele deu resultado. É mais fácil ter interface gráfica, tá vendo? Corte iniciado, analisando o ISP e tudo mais, calculando os intervalos, e ele gerou. Então deixa eu vir aqui na minha pastinha, que ó, precisa editar cut, ó, deixa eu mostrar vocês aqui, ó, esse vídeo ele tá com, ó, galera da série da impressora 3D, temos mais uma aquisição aqui, uma Dremel 3000. E por que a gente precisa dessa ferramenta, Gabo? Excelente pergunta. Primeiro, pra gente dar acabamento nas nossas peças 3D, tipo, por exemplo, essa pecinha aqui que eu imprimi pro meu AirPods, então eu consegui dar um acabamento melhor para ela. E ainda tem uma grande novidade. Há um tempo atrás eu comprei uma impressora 3D para montar. Então aqui a gente está com o resultado final, ele fez o corte, porque assim, a gente usou o mesmo script que a gente utilizava na DK. E uma das coisas também que eu quis que a interface gráfica utilizasse o script em Python, porque ele já estava validado, já utilizou ali outras vezes e estava tudo certo. Então era mais uma questão da gente só colocar uma interface gráfica em cima. Essa interface gráfica que a gente tem agora não é a mais bonita, foi para a gente testar, foi um MVP, mas aí depois disso aqui, a gente vai sentar num próximo vídeo para a gente abrir o Xpilot, conversar com ele, testar ideias. Enquanto isso, eu vou pensar em algumas ideias aqui. Das ideias que eu já falei para vocês, e talvez até mesmo aqui a gente pode pensar em ideias de projetos. Então, tipo assim, eu estou editando um vídeo, aí eu abro um projeto, subo o vídeo, vou conversando com a AI aqui, passando as informações, e ela vai tendo ferramentas para ela trabalhar, e com essas ferramentas ela vai conseguir gerar um resultado melhor para o meu vídeo. E como a gente já está rodando o Olhama, vou continuar fazendo os testes aqui, tudo com o Olhama, para a gente evitar de ter custos. Mas eu já mostrei para vocês que dá para usar o Gemini e também dá para usar o GPT. Aí caso vocês queiram utilizar alguma AI específica, é só vocês deixarem aqui no comentário que a gente faz a configuração e deixa ela liberada no projeto. Vou subir o projeto na mente com essas alterações aqui, então depois vocês podem utilizar para rodar. Então, caso vocês queiram rodar aí na máquina de vocês e nunca trabalhou Flutter, nunca fez essa configuração, comente Flutter aqui embaixo, que eu tenho um vídeo que eu mando o link para vocês. E se esse vídeo não estiver tão atualizado, eu crio um vídeo novo só fazendo a configuração da máquina para rodar aqui o Flutter, para todo mundo ficar no mesmo ecossistema. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aí a gente se vê no próximo, a gente se vê no futuro. Então, até mais.